Rapaz, eu tô terminando esse meu artesanato. Produção de hoje. Esse é meu trampo, meu artesanato. Faço artesanato de muitos anos. 1976 eu comecei a fazer artesanato. Faço até hoje, ó. Um estampinho. Fiz um brinco, um par de brinco ontem. Deixa eu mostrar o par de brinco aqui. Né? Olha esse aqui. Um par de brinco, ó. Opaca, material bom, né? Uma qualidade boa. Para artesanato. Outro trampinho também. Eu comecei a fazer artesanato em 76. Quando eu já era moleque de rua naquele tempo, eu fui para a cidade de Iguape, de onde eu sou natural, daquela região lá. Eu encontrei com dois malucos expondo, uma malucada até me perguntaram para mim, cadê seus trampos? Eu nem sabia. Eu falei, o quê? Eu vi aquele monte de artesanato, aquelas pulseiras bonitas, aqueles colares com eles. E vi eles vendendo, falei, poxa, que lindo. E ele começou a me falar do movimento hippie pra mim. Eu fiquei parado, aquilo me tocou na hora, eu senti que eu tinha a ver com aquilo, eu era moleque de rua e fazer artesanato, que coisa mais linda. Eu corri, numa semana já tinha um alicate desses comum, mas eu lixei ele, fiz um bico redondo de um lado, comecei a fazer umas pulseiras que eu vi com eles e pronto. Logo tinha o meu paninho de artesanato, o maluco era o Barba, finado Barba, né? E o Santana Baiano, na cidade de Iguape, quando eu comecei a mexer com artesanato. No ano de 76 eu já tinha meu paninho de artesanato, já fui para Curitiba com outro maluco chamado Apocalipse. Cruzamos toda aquela região, chegamos na cidade de Curitiba, ficamos expondo na Santos Andrade. Ia dormir lá no centro, lá no Largo da Ordem. Uns 5 dias depois eu deixei o Apocalipse lá para a cidade de Curitiba e desci com outros malucos para a cidade de Morretes. Nós fomos para a Ilha do Mel. Descemos andando a estrada da Graciosa, uma estrada toda de paralelepípedo, uma estrada bonita. Andamos o dia inteiro, à noite nós dormimos de relente, mesmo no relente. Me cobria com meu pano de expor, meu paninho, mochila de travesseiro. Barulho da noite assim, minhas primeiras estradas, né, meu mundo. Tô louco. Chegamos na cidade de Morretes, de tarde, do dia seguinte. Fomos para Paranaguá, atravessamos por uma ilha lá de Paranaguá, lá, Ilha dos Valadares, pegamos lá o nosso baseado que precisava daquela época, né? Militar, era complicado. Fomos para a Ilha do Mel, fomos para praia de Brasília, ficamos na praia de Brasília, acampado. Aí um dia um pescador deu uma casinha para nós ficar e foi muito legal, nós tocava, cantava naquele tempo, curtindo, celebrando a paz do movimento hippie no auge. Muito louco, muito legal aquilo lá. Fomos pra Praia do Encantada, viajamos aquela ilha toda. Quando saímos de lá, saímos pra Paranaguá, pegamos o trem de volta para Curitiba. Um trem muito louco, um visual medonho, uns abismos. Voltei para Registro, ver a minha mãe que chorava, né? Meu filho virou hippie, meu Deus, aquela coisa de mãe, de maluco, aquela tristeza, aquele chororô. Mas tudo passou 40, 50 anos já. Continuo fazendo meu artesanato. Meus artesanatos, meus trampos. Sabe o que eu não sei, cara? Foi muito louco, sem esperar, sem saber. Foi acontecendo levemente a coisa. Eu já tocava pela rua, comecei a passar o chapéu, né? E começou a acontecer coisas assim legais, assim,
né? Nós tocando pela rua, ficava eu tocando pela rua, encontrava com outros músicos, tive vários músicos tocando comigo, mas eu foi assim a coisa, foi levemente, né, sem perceber. Vim para a cidade de São Tomé das Letras, gravei meu primeiro CD, Só para os Loucos. E, sei lá, de repente eu já estava tocando num palco, eu já tive um déjà vu de criança, isso daí. Mas de repente eu já estava tocando nos palcos, no Encontro das Tribos, sei lá, 20 mil gente na minha frente, falava, meu Deus do céu, que louco, louco, só para os loucos. E a coisa foi assim, desse jeito. Então, como é que eu vejo o movimento hippie hoje? O movimento hippie foi um movimento da contracultura, pelos lances que estavam se acontecendo no planeta naquela época, nas guerras, militarismo, né? Mesmo as ditaduras do Brasil, nós precisávamos de um grito de liberdade. O mundo esperava isso, e foi na cidade de São Francisco, dos Estados Unidos, falar do movimento hippie começado, né? Essa história do movimento hippie explodiu no peito daquela malucada e abrangiu o planeta inteiro. Aqui tivemos o nosso movimento hippie estilo Tupiniquim, movimento hippie Tupiniquim, né? Misturado com o nosso estilo brasileiro, né? Nós necessitávamos de fazer as nossas pulseiras, nossas artes, né? Vínhamos de uma época que estava se acabando o movimento beatnik, que era um movimento feito da contracultura, feito pelos intelectuais da época, músicos, poetas, artistas, né? E o movimento hippie tinha aquela mesma semelhança, aquela mesma característica, né? Só passou para ser o movimento hippie até a mesma bandeira, a bandeira do movimento hippie criado pelos beatniks, o símbolo da paz, né? O pé do pombo. E isso deu origem à malucada de estrada, que já foi várias portas e vários tipos de hippies no Brasil. De maluco de BR, de uma malucada de estrada, maluco pardal, maluco de todos os jeitos, até maluco barão, maluco, sei lá, maluco não teve classes sociais para o movimento hippie. O movimento hippie foi um movimento aberto. Atualmente, a gente vive das lembranças daquelas coisas daquele tempo bonito. Tem a malucada de estrada continua a malucada de estrada. Mas aquele movimento hippie era não pensar em dinheiro. Agora o que mudou foi o pensamento pro dinheiro, de ganhar dinheiro. O maluco de estrada não pensava em ganhar dinheiro. Ele pensava em curtir estradas, cidades diferentes, né? Eu mesmo fui pioneiro de muitas cidades, de chegar lá, o pessoal se assustar comigo. Eu tocava uma flautinha naquela época, cantava pro povo, mostrava meus artesanatos. Eu gostava daquilo lá, de ser bandeirante, maluco de estrada, né? E eu sempre fui da estrada, eu passava, via os pardal, maluco que não viaja, os hippies de cidade, os pardal, estava com eles, né? Nos mocó, né? Nos rango, que nós era tudo aquela viagem compartilhada de maluco. Mas eu segui a minha estrada, eu viajei esse Brasil aí, peguei esse Nordeste todo por aí, essas cidades muito loucas, pequenas, que nem existem no planeta, nem sabem, nem se conhecem, mas, né, chama-se itinerária de maluco, assim, lugares pequenininhos. O sul, toda aquela região do sul. O sul foi um dos primeiros lugares que eu comecei a viajar, foi para o sul. Eu viajei para a região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, daquela região toda de Santa Catarina, do Paraná. Daí eu comecei a ir para o Nordeste, comecei em Minas Gerais, fui para a Amazônia, Acre, Rio Branco. Ô, velho, chinelo de pneu aqui, cortou muita estrada.